Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus amigos. Uma boa noite a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja no lar de cada um de vocês. Então, vamos lá. Tudo bem? Então, meus amados, nós vamos começar com uma definição que podemos dar à fé, tá? A gente não pode se perder no sentido da palavra fé. Então, vamos iniciar. Boa noite a todos os que estão chegando, que chegaram, né? Sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com vocês, tá? Então, no homem, a fé está no nosso evangelho, né? Está no nosso evangelho. Que no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo. A princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. É isso que vem nos dizer o Espírito nessa instrução, tá? Então, de que forma que ele vem nos colocar a par do que seja essa fé, como um sentimento inato de seus destinos futuros. Então, para que a gente possa realmente ter essa consciência, né, nós precisamos acionar esse recurso que todos nós possuímos aqui dentro em germen, a princípio em estado latente, e que nos cumpre fazer que desabroche e cresça pela ação da nossa vontade. Então, todos nós possuímos esse germe, essa sementinha plantada em nossos corações. Então, buscando compreender a fé, essa firmeza, né, na execução de uma promessa ou de um compromisso, como define o dicionário, se a gente for buscar no dicionário, essa confiança que se faz presente no coração dos homens, quanto às suas possibilidades de realizações, nós deparamos muitas vezes com atitudes bastante diferentes partidas de uma mesma criatura. Tá? Então, tem dias que nós temos essa vontade, né, forte nos nossos corações, essa crença de que nós vamos realmente conseguir cumprir tudo aquilo que nós nos propomos, mas tem dias que nós não conseguimos. Nós não temos força de vontade. Algo nos faz ficarmos paralisados diante daquele desafio. Há momentos em que aquela confiança que nós supunhamos iria nos impulsionar para condições superiores da vida, desaparece completamente, por força do surgimento de sentimentos que dizemos, né, são até contraditórios. Mas por que isso acontece conosco? Por que a gente um dia está com vontade, outro dia está sem vontade, um dia tem força, outro dia não tem força, conseguimos fazer as coisas, outro dia a gente não consegue? Por que isto? Porque as criaturas, todos nós, somos espíritos em evolução. E estagiamos em faixas de crescimento diferenciados. Assim, nós verificamos que, em questão de fé, nós podemos falar que existe uma fé humana e uma fé divina. Tá? Então, são duas situações diferentes nos nossos corações. Então, tem dias que eu deposito toda a minha vontade, todo o poder da minha vontade em Deus. Agora, quando eu deposito esse poder da minha vontade em mim mesma, eu começo a hesitar.
eu fico realmente insegura, tá? É sobre isso que vai tratar essa mensagem conosco, ok? Aí ele coloca para a gente assim, ele continua e nos diz o seguinte, olha só, o problema da fé religiosa, né? Ele nos diz assim, até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca, e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Tá? Então, essa é a fé religiosa em todos nós, criaturas humanas, que ainda somos muito voltados para as influenciações do mundo material. Tá? Nós sofremos as influências do mundo material. Aquele que definiríamos como materialistas. Materialistas todos nós somos. E sabemos que a doutrina espírita combate frontalmente o materialismo, porque nós somos espíritos, temporariamente num corpo de carne. Então, a nossa felicidade não é deste mundo. Tá? E o que é um materialista? É aquele que acredita que a sua vida está centrada nas conquistas imediatas. Então, a fé, ela se encontra sustentada pelos seus valores pessoais, valores que, dirá ele, foram conseguidos a minhas custas. Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Então, para essa pessoa, o futuro será cheio de incertezas, já que ele confia só em si mesmo. E se lhe faltarem as forças, a coragem, o ânimo, só o nada para ele será o seu destino. Tá? Então, ele acha assim que a sua vida ela só tem valor em função daquilo que ele possui, aquilo que ele conquistou. Porém, aquele que já admite em si a existência de algo que continua além da morte, que tem a certeza de que nem tudo se acaba com a vida, a visão do futuro, de uma vida futura, lhe enche de esperanças, porque ele sente que suas potencialidades poderão se desenvolver a partir da ação da sua vontade. É isso que o impulsiona. Então, a nossa vontade, ela tem um poder extremo em todas as situações que nós nos vemos envolvidos, angustiados, né? E muitas vezes descrentes. Se eu investir a vontade do tamanho de um grão de mostarda, que não é nada, eu direi a essa montanha, move-te dali para lá, e ela se moverá. Olha o poder que nós temos dentro de nós. Basta nós querermos, basta nós desejarmos, basta nós termos realmente confiança e exercermos a ação da nossa vontade. Nós precisamos, esse é o tipo de fé que nós precisamos ter firmeza na execução da promessa. E é isso que vai contribuir decisivamente, tá? Porque quando nós temos firmeza naquilo que nós queremos, nada nos faz recuar. Então, por isso que existe essa diferença entre o homem materialista, né, e o homem que acredita que existe algo além dessa vida, que é a vida espiritual. O primeiro, que é o homem materialista, ele vai deixar transparecer a sua preocupação consigo mesmo, com as suas necessidades, e as suas necessidades deverão ser satisfeitas em primeiro lugar. O egoísmo, a inveja, a vaidade, sempre vão falar mais fortemente, porque o amanhã para ele vai ser uma incógnita, né? E talvez ele não venha desfrutar do que lhe é tão importante, que é ser feliz aqui, agora, já. Então, são pessoas, além de materialistas, imediatistas.
né? Porque elas querem o resultado de tudo agora, no hoje. Já aquele que acredita numa vida futura, então ele está ciente de que há um futuro para si. E ele vai conseguir forças no bem que ele praticar para vencer as dificuldades que essa caminhada terrena se apresenta, impedindo seus passos. A sua existência vai ser marcada por atos de nobreza, de caridade, de abnegação. Pois só por eles e através deles, os valores latentes dentro de si vão encontrar condições de desenvolvimento. Assim, meus amados, a sua confiança vai ser marcada pelo aspecto de espiritualização, que só Deus pode nos apresentar. Essa é a nossa busca diária. Nos espiritualizarmos. Esse é o objetivo da nossa transformação pessoal. Porque enquanto nós estivermos com os pés fincados na terra, sem conseguirmos perceber o além dessa e vida dessa existência, sem conseguirmos confiar, né, que tudo isso vai passar, a gente não consegue encontrar realmente um pouco de paz, um pouco de serenidade, né, de que as coisas vão melhorar. Muito pelo contrário. O peso da gravidade parece ficar insuportável. E se você for observar, está tudo aqui na sua mente. Todos os obstáculos, eles estão sendo criados por nós mesmos. Não é por Deus. Não é Deus que impede a nossa felicidade. Não são os nossos inimigos. Não são aqueles que sentem inveja, que não gostam de nós. Não são aqueles que nos prejudicam. Somos nós que estamos permitindo que determinadas situações permaneçam em nossa vida. Porque se eu acionar o poder da minha vontade, que é a minha fé, eu supero isso tudo e dou o valor relativo que essas problemáticas merecem na minha existência. Tudo está aqui, ó. É o poder da minha mente. Está tudo aqui. E se eu conseguir realmente crer que eu sou capaz de transformar esse momento da minha existência, eu transformo. Vocês lembram daquela lição em que Jesus, os apóstolos, eles tinham saído para pescar de barco, né? E eles estavam no barco, de repente veio uma forte tempestade e começou a balançar o barco para lá, balançar o barco para cá. Eles se desesperaram, começaram a pedir por socorro, e de repente, no meio do turbilhão de águas, da tempestade, eles viram Jesus caminhando sobre as águas, indo na direção deles. E eles gritaram: Senhor, ajuda-me! E Jesus se aproximou e perguntou: por que vocês estão gritando? Qual é a dificuldade? Nós estamos com medo, Senhor, o barco vai afundar. Aí Jesus chamou Pedro, pediu para Pedro confiar, para Pedro acreditar nele, olhar nos olhos dele, estendeu a mão e diga: Pedro, venha até mim. Pedro falou: não, eu vou afundar, eu vou cair na água. Ele falou: confie em mim. Confie em mim e venha até mim. Aí o Pedro desceu devagar do barco e conseguiu começar a dar os primeiros passos sobre as águas. Quando Pedro desviou o olhar de Jesus, o que aconteceu? Ele afundou. Ele foi ao fundo e Jesus apanhou Pedro, né? Tudo por quê? Porque Pedro desviou o olhar de Jesus, por causa da pouca fé de Pedro. Porque se Pedro mantivesse o foco, se Pedro pudesse continuar olhando para Jesus e acreditando que ele iria conseguir caminhar sobre as águas, ele não teria afundado. E é isso que acontece conosco, meus amigos. Na maioria das vezes, nós desviamos o olhar daquilo que é importante, daquilo que é essencial para as nossas vidas. Nós buscamos outros interesses e saímos do caminho que nos foi traçado para que a gente tenha a condição
de nos superarmos, de nos melhorarmos. Nós precisamos confiar sempre em Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus senão por mim. Então é isso que nós precisamos fazer. É essa a fé que nós precisamos desenvolver em nossos corações. Aí a mensagem, ele nos traz aqui, lá no livro de Mateus, né, está colocado, só para a gente poder reforçar isso que nós acabamos de falar, que em verdade vos digo, que foi a fé apresentada por Jesus. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diris a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso é simples de nós entendermos. É simples de nós compreendermos por que Jesus colocou isso. Olhem só, nessa outra, né, continuando a leitura da mensagem, né? Olhem só o que Jesus coloca para nós. Ele nos diz o seguinte: entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? Então, nesse parágrafo, o espírito que nos traz a instrução, ele levanta algumas questões justamente para que nós possamos refletir acerca daquilo que nós chamamos de milagres, que nada são do que efeitos naturais. Tudo que Jesus realizou e que nós entendemos por milagres eram efeitos naturais, era o poder da fé de Jesus. Jesus foi o ser que habitou esse planeta, que pisou nesse planeta, que mais teve e demonstrou fé em Deus. Fé em Deus. Ora, meus amigos, um homem, mesmo sem ser religioso, que acredita no seu potencial intelectual para a realização de um empreendimento, ele aciona a sua vontade no uso de todas as suas faculdades, numa entrega de suas energias na realização desse empreendimento. Esse homem possui a fé humana, que lhe dá certeza da vitória na sua vontade de querer e pode triunfar. Então, as pessoas que acreditam em si mesmas, que sabem que são capazes de superar as suas dificuldades, que não entregam a responsabilidade para os outros, porque muitas vezes, meus amados, quando nós enfraquecemos diante das lutas da vida, nós sempre buscamos alguém para apontar como responsável pelas nossas dificuldades, sejam elas morais, sejam elas físicas ou sejam espirituais. Nós jamais, em momento nenhum, paramos para pensar que, de repente, faltou algo em mim. Eu acionar um recurso que eu possuo para poder superar aquele problema. É muito mais fácil eu culpar o marido, culpar os filhos, culpar os pais, culpar os chefes pela minha derrocada, pelas dificuldades que eu tenho. Ou culpar os inimigos, né? É muito mais fácil culpar os desafetos do que eu assumir que eu não usei de todas as minhas faculdades para ter condições de superar aquela dificuldade. Ou seja, me faltou a fé humana, a fé no meu poder de solucionar as coisas.
E nós podemos, Jesus falou, vós sois deuses. Nós podemos realizar isso e muito mais. O que Jesus realizava é muito mais. E o homem que acredita em uma vida futura, além da morte, que tem a certeza de que pode realizar ações boas e nobres, ele encontra nessa fé a força necessária para a vivência da caridade, para o amor ao próximo como a si mesmo. Não há más inclinações que com fé não possam ser vencidas. Nós precisamos pensar nisso. Não existe defeitos, não existe nenhum tipo de má inclinação que, se eu tiver fé, eu não vá conseguir superar. Aqui nós fazemos uma referência àquele caso, daquela que nós estudamos logo no início desse capítulo, quando Jesus subiu ao monte, quando ele desceu, tinha um rapaz lá embaixo com o seu pai, né? Esse rapaz estava obsidiado, aí o pai veio pedir ajuda aos apóstolos, né? Para tirar aqueles espíritos maus que estavam envolvendo aquele rapaz, e os apóstolos não conseguiram. Aí Jesus desceu, estava formada aquela confusão, e as pessoas recorreram a ele, Senhor, explicando o que tinha acontecido. Jesus foi lá, resolveu, né, tirou aqueles espíritos que estavam influenciando aquele rapaz, e, inclusive, foi um momento em que Jesus ficou muito zangado, porque ele falou assim, homens de pouca fé, até quando estarei entre vós? Ele já tinha ensinado tudo, já tinha exemplificado tanto, e as pessoas ainda não conseguiam resolver as questões. Tá? Aí, depois que estava tudo calmo, eles se aproximaram do Cristo e perguntaram, mestre, por que não podemos curá-lo? E Jesus respondeu, por causa da vossa pouca fé. Por causa da vossa pouca fé. Então, para que a gente pudesse realmente, para que eles pudessem realmente curar, atender e cuidar daquela pessoa, eles tinham que ter fé em Deus e fé em si mesmos. Porque quando nós temos fé em Deus e temos fé em nós, a gente utiliza 100% os recursos que nós possuímos. Certo? Todos nós temos condições, sim, de mudar a nossa mente e mudar a nossa história, mudar a nossa situação. O que nós não podemos fazer é nos enfraquecermos diante do desafio que a vida nos envia, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros que não suportam. Tudo que nós passamos na vida, nós temos condições de superar. Nós temos recursos para superar. Nós precisamos ter mais fé. Fé humana, fé em nós. Fé divina, fé em Deus. E às vezes é isso que nos falta, tá? E com isso, esse espírito maravilhoso que nos traz essa lição linda, ele nos diz assim: a fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras, tá? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Tá? A fé, assim entendida, meus amados, ela compreende a força espiritual que possui, que você possui, que eu possuo, que todos nós possuímos, confia nas leis divinas, no auxílio espiritual dos espíritos protetores, que podem nos trazer as energias adequadas aos nossos propósitos, e coloca a sua vontade de querer a serviço dessa força. E pode, assim, realizar o milagre da transformação moral, deixando de ser um homem rebelde e infeliz para se tornar uma pessoa mais útil a si mesmo e aos outros. Esse é o grande desafio que todos nós possuímos. É certo que existem pessoas que não conseguem perceber em si esse poder de transformação.
esse poder de mudança da sua situação. Essas pessoas se acomodam no sofrimento, preferem ficar ali sentados à beira do caminho, em lágrimas, chorando, sofrendo e se sentindo abandonados. Ou naquela posição daquele personagem de desenho animado, que eu sempre gosto de repetir essa história, né? Aquele que fala, ó Deus, ó vida, né? Sempre se lamentando, achando que a vida é culpada de todas as suas dificuldades. E o que acontece? Aumenta o nosso sofrimento. Aumenta cada vez mais o nosso sofrimento. Tá? Então, é muito importante nós nos conscientizarmos que o poder de transformação da nossa vida infeliz está dentro de nós. Somos nós que comandamos a nossa existência, meus amigos. Nós não podemos jogar a responsabilidade para os outros, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Quando eu quero, eu exerço a ação da minha vontade e eu posso modificar tudo. Jesus nos ensinou isso. Eu contei para vocês rapidamente a história de Jesus andando sobre as águas. Jesus nos mostrou o poder que nós temos de transformar a nossa existência. Por que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós desistimos de nós mesmos? Por que nós nos lamentamos? Por que nós deixamos as dores, as doenças, as influenciações tomarem frente da nossa existência? O nosso tempo na Terra é tão curto, é tão rápido. Hoje nós estamos aqui, num grupo que procura estudar, né? As lições maravilhosas, as lições renovadoras que Jesus nos legou. E nós precisamos aproveitar esse conteúdo para saciar o nosso espírito. Essa é a água da vida, meus amigos. O Evangelho de Jesus é a água da vida. É o que nos dá forças. Nós vamos continuar passando por dificuldades? Isso nós vamos. Claro, nós não somos perfeitos. Nós estamos a caminho da evolução. E a Terra é um mundo de provas e expiações. Se fosse um mundo feliz, nós não estaríamos aqui. E se nós estamos aqui, é porque alguma coisa nós precisamos mudar dentro de nós. É porque, de alguma forma, nós precisamos consertar o que está quebrado dentro de nós. E quem quebrou fomos nós mesmos. Nós é que quebramos. Então, nós é que precisamos reconstruir, melhorar. E, para isso, eu preciso acreditar na minha capacidade. Eu preciso crer que eu tenho condições de me reerguer. Né? Tem uma música que eu gosto também, é do tempo da minha mãe, não é do meu tempo não, mas eu gosto muito dessa música, né? Que ele diz assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é muito, muito motivador, gente, é muito estimulante. E a gente vai cair. Nós vamos cair quantas vezes forem necessárias, até nós aprendermos, até nos tornarmos melhores. E nós precisamos encontrar essa força dentro de nós. E quanto mais a gente batalha contra as nossas imperfeições, contra o mal que habita em cada um de nós, mais satisfeitos nós nos tornamos diante da vida. Mais vontade nós temos de encarar os desafios que a vida nos propõe. Sabe por quê, meus amados? Porque nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Nós estamos usando o nosso poder intelectual. Não vamos deixar a tristeza nos abater. Não vamos deixar a culpa nos dominar. Vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e continuar caminhando.
Isso é muito importante a gente analisar, a gente pensar, a gente se olhar no espelho. Vocês já experimentaram parar na frente do espelho? Um dia eu resolvi assim me encarar, porque às vezes a gente não quer se encarar não, né? A nossa falta de fé, ela é tão forte que a gente às vezes para na frente do espelho e só vê defeito. Você não consegue ver o quanto você é lindo, o quanto você é perfeito. E um dia eu resolvi, né, bater um papo comigo mesma. E quando eu parei na frente do espelho, que eu me olhei, a primeira coisa que eu notei foi a tristeza nos meus olhos. E aquilo me chocou. Eu fiquei pensando, por que meus olhos estão tristes? Dizem que os olhos são a luz da alma, né? Me chamou a atenção. Aí eu resolvi bater um papo comigo. Porque o amor começa por mim. Se eu não me amar, eu vou amar como? Como é que eu vou amar minhas filhas, que eu amo loucamente? Como é que eu vou amar meu marido, amar meus amigos, amar vocês? Eu tenho primeiro que me amar. É a autoestima que vai movimentar o poder da minha fé. E eu bati um papo comigo mesma. E percebi, como vocês também vão perceber, se fizerem essa autoanálise, que todos nós temos assuntos inacabados conosco mesmos. A gente vai deixando passar, e nós não resolvemos. Nós precisamos concluir os nossos desafios, concluir as nossas dificuldades e nos dar um abraço. Aquele abraço carinhoso, aquele abraço que eu estou pedindo para os outros. Mas eu posso dar esse abraço em mim mesma. Eu posso dizer como eu sou linda, como eu sou maravilhosa. Eu posso me elogiar. Isso não é bobagem, não, gente. Isso é sério. E é isso que aciona em nós a fé que nós precisamos ter em nós mesmos. Ok? Abri muito parênteses aí, né? Vamos lá para o nosso estudo. Aí vem uma questão para a gente refletir. Quando que nós podemos reconhecer que estamos agindo imbuídos pela fé humana ou pela fé divina? Quando? Em que momento? Como é que eu vou saber disso? Tá? Vamos ver o que a gente conversou até agora, desde o início da nossa conversa, tá? Então, nós já vimos que a fé humana, ela está muito evidenciada nas atitudes das criaturas que não conseguem conceber a possibilidade de alcançar vitórias que não sejam resultado exclusivo das suas ações, tá? Por que é isso? Porque, às vezes, nós alcançamos alguns resultados na nossa vida e esses resultados foram pela influência dos benfeitores espirituais. Lembrem-se que nós nascemos simples e ignorantes, porém, com a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. A voz da consciência é do meu anjo guardião, é do meu amigo espiritual, que chega para mim e fala, Rose, faz isso, Rose, não faz aquilo, Rose, vai por ali. Essa é a voz da consciência. Então, quando eu aprendo a escutar essa voz, né? Porque tem gente que às vezes erra o tempo todo. Lá um belo dia ela para e diz, meu Deus, me ajuda, basta falar isso. Aí o amigo dele está ali do lado dele, vai e ajuda ele a resolver o problema. Aí ele bate no peito e diz, fui eu que fiz. Para quando ele foi, sim, inspirado, tá? Então, como nós dissemos, falam mais alto as necessidades do indivíduo como tal. Então, ele se acha o cara, né? Então, ele precisa usufruir de tudo aquilo que a sua determinação estabelece como de real valor para si mesmo. Ele não consegue ter paciência para esperar o momento certo de usufruir aquilo que ele mais almeja. E o que é o desejo mais íntimo lhe chega nas mãos em situação inesperada. E ele não será percebido como sendo a ação da bondade de Deus, que é a influência dos amigos espirituais, né? Basta pedir, batei e abrir-se-vos-á.
Pedi e obtereis. Eles estão apostos para nos auxiliar. Todos os valores ele sempre vai acreditar nele mesmo, tá? Então é quando nós percebemos na linguagem das pessoas, né? Se não fosse pela minha determinação, eu não teria conseguido. Eu tenho fé de que com os meus recursos eu alcançarei o que eu almejo. Já aquele que é movido pela fé divina, ele vai dizer: sei que Deus deseja o meu bem. Aguardarei quando for concedido aquilo que espero alcançar. Só Deus sabe o que me é realmente mais adequado e melhor. Tá? Então, ele usa a sua fé divina para acionar os recursos que ele tem dentro de si. Tem uma historinha da obra Contos desta e doutra Vida, do irmão X, que ele nos diz que determinada criatura se destacava dos demais por grandes determinações de fraternidade e de fé, como também de grande compreensão. Atribuído sempre a Deus a propriedade de todos os bens da vida, para testar essa confiança, sucessivamente lhe foram enviados examinadores que o testaram na sua fé. Então, por exemplo, se fosse vítima da maledicência e da calúnia, ele dizia: meu nome pertence a Deus, que Deus seja louvado. E prosseguia com firmeza nas suas determinações de fé. Em outro momento, ele era perseguido por um ódio injustificável, né, na obra que ele desejava realizar. E ele dizia apenas: o bem é obra do Senhor, louvado seja o Senhor. E assim, ele respondeu a outros momentos de ataque à sua moralidade e aos seus valores de espírito. Porém, para um último teste promovido pelos enviados espirituais, os enviados celestes, foi determinado lhe entregasse grande quantidade de ouro como suprema prova de obediência. E, para grande surpresa, recebida a dádiva, ele se acomodou ao conforto da nova situação, ébrio de alegria em todos os movimentos. E ao orar, ele parecia anestesiado. Aí trouxeram os amigos espirituais, num supremo teste, um companheiro em dificuldade, humilhado e triste. Ajuda, pois que ele solicitava ajuda para solucionar os seus problemas. E ele diz em pranto: socorra-me, por amor ao nosso Pai de bondade, esse amigo pobre e humilhado. Aí o irmão X nos diz, eu estou resumindo aqui a história, né? Aí o irmão X diz assim, que com indisfarçável espanto, os examinadores divinos ouviram ele dizer impassível: não posso, não posso, meu dinheiro é um patrimônio que custei muito a ganhar. Então, aqui a gente pode ver o que é a fé humana e o que é realmente a fé divina, tá? Então, meus amados, é importante nós analisarmos, né, essa questão da fé, tá? A fé humana e a fé divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si mesmos, e se quisessem colocar a vontade em serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamavam de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Quem nos traz essa mensagem é um espírito protetor de Paris, em 1863. Então, ele destaca para nós que a fé humana e a fé divina pretende demonstrar que, com ela, no reconhecimento das capacidades do espírito e no emprego da vontade e do uso dessas forças, o homem pode, a cada existência, realizar muito em favor de si mesmo e dos outros, ao mesmo tempo em que desenvolve suas faculdades espirituais. Todos nós temos esse poder, todos nós podemos usar o poder da nossa fé, né, para transformar o mundo e para nos transformarmos.
Basta nós acreditarmos em Deus e na providência e solicitude divina. Ok? A Jesus, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos auxiliar. Tá bom? Boa semana para vocês. Que Jesus lhes abençoe. Vamos ouvir a prece?